Fala galera, beleza? Saudações a todos. Bom, a gente então, dando continuidade aos conteúdos de sociologia, a gente vai ver agora mobilidade social. Tranquilo? Então vamos adiante. Primeiro tópico. Entre 1960 e 70, o Brasil teve um dos maiores índices de ascensão social no mundo, média de crescimento de 10% ao ano. Com o desenvolvimento econômico, classes que antes só sobreviviam passam a serem inseridas no mundo do consumo. Bom, quando a gente para falar nessas duas décadas, a gente está falando de um contexto de milagre econômico, ali, no contexto da ditadura militar. Houve ali uma abertura significativa para o avanço do capital estrangeiro no Brasil, investimento de capital estrangeiro no Brasil. Houve ali uma circulação muito grande de dinheiro, tanto nas esferas públicas quanto nas esferas privadas. Se estende aí por aproximadamente 5 anos. E nesse momento as pessoas acabam tendo salários muito bons e usufruindo de coisas que até então estavam fora de sua realidade. Os trabalhos eram a mão de obra, de certa forma, ela não precisava ser tão qualificada para ser abarcada pelo mercado. O mercado estava em plena expansão, então a mão de obra era facilmente absorvida por esse mercado e remunerava-se muito bem. Óbvio que depois de 1973, ali mais ou menos, a gente tem uma crise que se instala no mundo inteiro com a alta do petróleo e de seus derivados, com a crise na produção de trigo, e você tem então um endividamento tanto por parte do governo, e aí um crescimento absurdo da dívida externa brasileira, como também do setor privado que se endividou bastante. Nesse contexto, então, a gente tem uma fuga significativa de capital estrangeiro, já que o Brasil não oferecia naquele contexto mais a possibilidade de segurança do capital estrangeiro ser investido aqui. E a gente vê, então, uma coisa que acontece, continua acontecendo de certa forma até hoje, que é o que são os ricos ficando mais ricos, ou seja, uma maior concentração de renda onde sempre esteve, e os pobres perdendo completamente seu poder de compra. Isso quando não se tornam desempregados. No entanto, com o advento ali da década de 80, com o processo de redemocratização, com a reabertura democrática, com uma política de fortalecimento, a gente vai revendo novamente. Então, o Brasil ali tentar se organizar, tentar entrar no eixo novamente. E aí, algumas pessoas voltam a ter esse poder de compra. Mas essa mudança ela só é impactante, ela só é significativa a ponto de ser percebida a partir da primeira década do século XXI. Aí essas mudanças se tornam de fato muito visíveis, não apenas a mudança de classes sociais, de pessoas deixando a margem de pobreza, saindo da margem de miséria para viverem um pouco melhor. Mas infelizmente isso não perdura na história brasileira e a gente tem agora um outro cenário que é caótico, mas que não é assunto da aula de hoje. Bom, estratificação e mobilidade social. Os indivíduos sempre foram estratificados. O que isso quer dizer? Quer dizer que ao longo da história da humanidade, os seres humanos sempre foram distribuídos em classes, em grupos específicos e quase sempre antagônicos, ou seja, quase sempre um contra os outros. E aí eu convido você a relembrar uma explicação que eu dei no início desse ano sobre modos de produção no pensamento do filósofo alemão Karl Marx. Quando ele fala sobre esses modos de produção, ele cria conceitos, ele apresenta conceitos desses grupos sociais antagônicos. E aí eu vou citar três para
nortear nosso pensamento, que são nas sociedades escravistas, servos, escravos e senhores, na sociedade feudal, servos e senhores, donos de feudos, e na sociedade capitalista, proletários e burgueses. Então, observe, a história das sociedades, os homens sempre foram estratificados, homens e mulheres sempre foram estratificados dentro dos espaços sociais. Castas são caracterizadas por hierarquização. As castas são uma forma de estratificação social, só que restrito a alguns lugares do mundo, entre eles a Índia. A Índia, apesar da lei já ter sido alterada e deixar para trás, legalmente falando, o aspecto e o lugar social de cada indivíduo classificado pelas castas, a tradição permanece conservando essa divisão entre castas. E dentro dessa civilização, em que a sociedade está dividida em castas, não existe mobilidade social. Por quê? Porque o lugar de cada um nessa sociedade é definido pelo nascimento. E a crença religiosa os leva a crer que se um indivíduo nasce numa classe inferior, é porque ele fez algo de muito ruim na vida anterior, e aí agora, nessa vida, ele nasceu numa casta inferior como uma forma de pagar isso que ele fez na vida anterior. Enquanto que o sujeito que nasce numa casta privilegiada está recebendo as benesses, ou seja, está colhendo os frutos de uma vida bem vivida, de uma vida correta na encarnação anterior. Então, mesmo que a lei tenha acabado com o sistema de castas na Índia, o povo, fruto da tradição milenar, continua ainda respeitando e mantendo a hierarquização social a partir desse modelo de castas, onde não há mobilidade social. Uma outra possibilidade de analisar sociedades é a partir da ideia de estamentos. O que são estamentos, ou que a gente comumente chama de estados? São sociedades que se... Está coçando aqui. São sociedades que normalmente se organizam em estamentos, em estados, e a gente tem o melhor exemplo possível na Europa feudal. Lembrem-se, por exemplo, que a França, do contexto da Revolução Francesa, estava dividida em 3 estados, ou seja, 3 estamentos. Quando você pega o feudo, ele também está dividido em 3 estamentos: nobres, servos e clero. Então, essas pessoas estavam ali postas, cada um em seu lugar social. A Igreja Católica, por exemplo, nos disse, naquele contexto, que uns nascem para trabalhar, outros nascem para guerrear e outros nascem para rezar. Ou seja, a Igreja Católica, através dessa fala, legitimava o lugar social que cada sujeito ocupava na hierarquia social. E a ascensão desses indivíduos era mínima, mas havia. Por exemplo, o sujeito que nascesse como servo, ele poderia compor as classes baixas ali, vamos dizer assim, do clero. Mas para que ele acessasse esse clero, o que daria a ele a possibilidade dessa mobilidade social, era de uma dificuldade imensa. Haviam situações específicas em que ele poderia ser aceito dentro do clero. Tranquilo? Mas havia mobilidade social, apesar de minúscula, mas ainda assim havia. A sociedade dividida em classes. Bom, a partir do advento do capitalismo, ali a partir do final do século XV, início do século XVI, com as grandes navegações, com consolidação de moeda, do comércio, do surgimento da burguesia, há então a sociedade capitalista, e essa sociedade capitalista ela se divide em classes. E quando a gente fala classes, esses conceitos podem variar de acordo com o pensador que abordar o estudo dessa temática. Quando a gente pensa em Karl Marx, talvez o maior estudioso acerca do tema, ele divide a sociedade basicamente em 2 classes.
que são antagônicas entre si. Burgueses, que para eles são os indivíduos que detêm os meios de produção. A gente já viu isso quando estudou Marx. E proletários, que, despossuídos dos meios de produção, têm então apenas a sua força de trabalho e vendem essa força de trabalho para sobreviverem. No entanto, Max Weber, que é um pensador do final do século XIX, início do século XX, Max Weber morre em 1920, publica sua obra mais importante em 1905, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Weber vai dizer o seguinte, que existe uma justa posição nas relações sociais. Que justa posição é essa? Que as classes mais elevadas têm um poder de decisão maior, têm um poder de consumo maior e estão postas hierarquicamente no topo fruto dessa relação. Estão numa justa posição fruto dessa relação. No outro extremo estão as classes baixas, com um baixo poder de consumo, com baixos salários, com baixo status social. E por isso não tem possibilidades, grandes possibilidades. E num ponto intermediário entre uma classe e outra está então a classe média, que goza de alguns privilégios, participa de alguns espaços sociais, tem certo status, mas nem é a classe alta, nem é a classe baixa. Ou seja, ela não dispõe de todo o potencial de consumo da classe alta, mas ela também não é a classe marginalizada, que são as classes baixas. Nesse contexto, então, Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, ele vai dizer o seguinte, e bem mais recente, Pierre Bourdieu já morreu agora no século, salvo engano, no século XXI, não me recordo exatamente a data de morte dele não, mas ele é um pensador atuante em toda a segunda metade do século XX. Bourdieu vai dizer o seguinte, não são as relações de produção que identificam a pessoa em uma hierarquia social, mas as relações culturais. O que é que ele está dizendo com isso? Que não necessariamente é o que seu poder de compra, sua capacidade de compra, que vai definir o seu lugar na sociedade. Ele está dizendo que suas relações culturais são muito mais importantes no desenrolar do seu lugar social do que necessariamente os valores econômicos, as classes econômicas. Só que aqui cabe uma ressalva. Quando Bourdieu está pensando sobre essa perspectiva, ele está pensando sobre uma perspectiva muito mais ampla. Marx, assim como Weber, estão observando uma sociedade capitalista, uma sociedade europeia, uma sociedade estadunidense, principalmente Weber, estão observando o impacto do capitalismo nessas sociedades. Pierre Bourdieu faz uma observação mais ampla. E por isso ele vai perceber as relações culturais como um elemento muito mais importante para o lugar social do sujeito do que, por exemplo, os aspectos econômicos. Tranquilo? Se tiver dúvida, deixa no caderno que a gente responde na próxima live. Mas o que os três concordam entre si? Que na sociedade capitalista há uma desigualdade e para que uns possam ganhar, obrigatoriamente outros precisam perder. Infelizmente. E nisso os três concordam. As classes na sociedade capitalista contemporânea. Bourdieu então vai dizer o seguinte: Bourdieu cita outras dimensões como a econômica, a cultural e a social, das quais emergem a dimensão simbólica. Guardem essa expressão. Vocês conhecem a teoria do hábitos de Bourdieu, a gente vai estudar lá na frente sobre. A gente já viu isso também quando eu estava falando lá atrás sobre os pensadores clássicos da sociologia contemporânea. Acrescente a esse repertório sobre Bourdieu, além da teoria do hábitos, acrescente a dimensão simbólica, que está interligada à teoria do hábitos. E seria exatamente por meio da dimensão simbólica que se daria a dominação de algumas classes sobre outras. O que é isso?
Caetité é uma cidade boa para usar esse exemplo, por quê? Porque a gente tem no nosso contexto social um simbolismo muito grande. Não basta ter dinheiro, é preciso parecer ter dinheiro, é preciso mostrar que tem dinheiro. Por quê? Porque esse simbolismo do demonstrar agrega valor, agrega status e esse status agrega posições melhores na hierarquia social. E daí vem o conceito de dimensão simbólica. Sal, não? Daí vem o conceito de dimensão simbólica. Exatamente do lugar que você simboliza estar, não necessariamente está. Tranquilo? Bom, tipos de mobilidade em uma sociedade de classes. Bom, a sociedade de classes, como eu já havia dito antes, é das três que nós vimos, a estamental e a de castas, ela é a que apresenta maior fluidez na mobilidade social. E dentro dessa fluidez há duas possibilidades de mobilidade. A vertical, que pode ser ascendente quando sobe, descendente quando desce. Alguém que trabalha e ganha um salário mínimo, melhora educacionalmente falando e amanhã consegue um trabalho ou um emprego que pague 3 salários mínimos ao invés de um. Ele realizou uma ascensão, uma mobilidade social ascendente. Tranquilo? Se, ao contrário, ele trabalhava e recebia, vá lá, 10 salários mínimos, e agora, em função da crise, ele perde esse emprego e só acha um outro emprego que pague 2 salários mínimos. Houve, então, uma mobilidade vertical descendente. Tranquilo? Bom, há também a mobilidade horizontal. O que seria essa mobilidade horizontal? Uma pessoa que nasce numa cidade pequena, vamos pensar Caetité, cidade pequena, 50 mil habitantes. E vamos supor que alguém trabalha aqui como pedreiro ou como feirante. As profissões comuns para a nossa realidade. Bom, ele mora aqui em Caetité e trabalha como pedreiro. Mas amanhã ele acorda e diz, olha, eu vou morar em Salvador. Beleza. E você vai fazer o que em Salvador? Ah, vou trabalhar como pedreiro. Ele vai para Salvador, trabalhar como pedreiro, morar na periferia e sobreviver como pedreiro, assim como ele fazia aqui. Só que agora ele realizou uma mobilidade horizontal, por quê? Porque agora ele está numa cidade maior. E essa cidade maior, mesmo que ele tenha as mesmas condições de vida que ele tinha aqui numa cidade menor, lá ele tem um mundo maior de possibilidades. Ele pode trabalhar como pedreiro, mas, por exemplo, ele pode fazer uma universidade à noite. Ele pode trabalhar como pedreiro, mas pode com muito mais facilidade fazer um curso de línguas. Ele pode trabalhar de pedreiro enquanto prepara a transição dele para uma outra profissão. Se ele sai de São Paulo, de Salvador e migra para São Paulo, que é uma cidade imensamente maior do que Salvador, ele realiza uma segunda mobilidade horizontal, que oferece e agrega à situação dele inúmeras outras possibilidades. Percebeu a diferença? Espero que sim. Então vamos adiante. Identificação das classes sociais. Lembra que para Marx ele categorizava as classes sociais em apenas duas? Proletários e burgueses? Mas lembrem-se que Marx morre em 1883. Então, Weber, que vive um pouco mais, vai até 1920, e que teve a possibilidade, por exemplo, de pensar e estudar o pensamento de Marx, de estudar e pensar o pensamento de Durkheim, teve uma possibilidade maior de avaliar o contexto social e de realizar uma pesquisa muito mais aprofundada, já fazendo uso das teorias que foram produzidas por pensadores anteriores. Então, Weber vai construir o conceito de que as classes sociais não são fixas, que você não pode encerrar o conceito de classe social ali em duas, proletários e burgueses. Não.
que elas são vastas, que elas são muito numerosas. E aí ele vai pensar o seguinte: ele vai dar ênfase apenas à condição de renda da pessoa, que pode levar a interpretações equivocadas. Se você olha só para esse aspecto e você vê o seguinte: você define um sujeito só pela questão da renda. Você provavelmente, segundo o Weber, você vai se equivocar em algum conceito. Por quê? Porque ele entende que, como essas classes elas não são fixas, dentro da mesma classe, pessoas podem ter status diferentes, pertencem à mesma classe social, mas elas podem tranquilamente usufruir de status diferentes. Exemplo simples: imagine um gari que desempenha um papel fundamental para a conservação do espaço público harmonioso, porque ele realiza a limpeza do espaço público. Mas, infelizmente, na nossa sociedade, o gari é visto como uma profissão marginal, como uma profissão marginalizada pela sociedade. Não agrega status social ser gari. Ponto. Mas um gari, ele é, em sua maioria, um funcionário público contratado, fez concurso público e presta serviço para o município. Logo, ele tem estabilidade no emprego. Paralelo a isso, há um acréscimo no salário por exemplo, insalubridade. Então, ele ganha um pouco mais que um salário mínimo. Agora, pegue um segundo exemplo. Uma atendente de uma boutique. O espaço social que ela trabalha exige dela uma apresentação. Então, ela precisa investir numa indumentária, ou seja, num vestuário mais elaborado. Ela vai investir em maquiagem, ela vai investir num bom perfume e ela vai trabalhar lá muito bem vestida, atendendo as pessoas da classe A, B que frequentem aquela boutique. Só que ela recebe um salário mínimo. Então percebam, para a sociedade, ela, como atendente de uma boutique, tem mais status social do que o sujeito que trabalha como gari e recebe inclusive mais do que ela como atendente. Tem inclusive mais estabilidade no trabalho do que ela como atendente. Mas para a nossa sociedade, ela tem mais status. Percebe então como Weber nos coloca diante de uma situação em que não há algo fixo? Não há um conceito de classe fixo? E aí, óbvio, há as situações das classes intermediárias. Charles Wills propôs a classificação da hierarquia social considerando o status social e poder de decisão e autonomia do indivíduo. Olha que coisa interessante. Quem manda na sociedade mundial? Quem pode mandar. E quando eu digo quem pode mandar, são os maiores detentores de capital, de dinheiro, de recursos. Essas pessoas, elas apontam os rumos que as políticas públicas vão tomar. Exemplo, o Pantanal e a Amazônia estão queimando não simplesmente porque o governo decidiu olhar e dizer não, foi um acidente e a gente não pode fazer nada. Não, ele sabe quem será beneficiado com a queima desses espaços. São os grandes proprietários de terra, as pessoas que criam gado para exportação, que produzem, que plantam soja para exportação. Essa galera que tem dinheiro, que financia diversas campanhas desses sujeitos, são os beneficiários. Então, faz-se vista grossa para esse tipo de situação ou se flexibiliza legislações em benefício dessas pessoas, não do coletivo como um todo. Quem tem poder de decisão? Quem tem autonomia? Esses indivíduos, sejam no espaço nacional, sejam no espaço estadual, seja no espaço municipal. Quantos não são os sujeitos que têm uma fortuna, mas não têm educação nenhuma? E quando eu digo educação, estou falando de educação formal mesmo.
uma vida acadêmica, uma formação institucional, mas tem dinheiro. E acabam influenciando mais através do dinheiro do que quem detém conhecimento influencia através do conhecimento. E aí, percebam, quando a gente olha para a classe média e como ela surge, já que ela não existia, ela não existiu sempre, ela surge como? Ela surge exatamente como uma mão de obra especializada. Porque quem são os sujeitos da classe média? São médicos, são funcionários públicos dos diversos setores, são profissionais liberais dos diversos setores, ou seja, pessoas com uma formação técnica, uma formação intelectual elevada que permite o desenvolvimento de ações, de atividades que funcionam ali como uma estrutura base da sociedade. Essas pessoas compõem a classe média. E socialmente falando, como é que elas se distinguem, como é que elas se diferenciam dos trabalhadores não manuais? Ou melhor, dos trabalhadores manuais, desculpe. Num primeiro momento, através da vestimenta. Se vocês pararem para refletir o contexto de surgimento da classe média, por exemplo, nos Estados Unidos, era muito comum que os trabalhadores manuais fossem fardados para as fábricas, enquanto que os trabalhadores da classe média, profissionais liberais, funcionários públicos, fossem muito bem vestidos. Por aí só já é uma distinção social. Imaginem hoje, no contexto de hoje, que isso já mudou bastante. Farda tem sido uma coisa cada vez menos usada. Talvez a gente até volte a usar mais no futuro, mas agora menos. Mas imagina, um sujeito que está lá com a camisa da empresa que ele trabalha, bonitinho. Socialmente falando, ele fica, em termos de status, numa condição menos relevante do que alguém que está lá, sei lá, no paletó e gravata, cortado sob medida e desempenha seu trabalho cotidianamente vestido assim. Uma mulher que esteja lá muito bem vestida num blazer, cortado sob medida para ela, ela tem um lugar social, um status social muito maior do que a sujeita que sai de calça jeans e, sei lá, uma blusa de propaganda, por exemplo, de qualquer coisa que seja. Então, a nossa sociedade continua a fazer essa distinção. A estratificação social contemporânea causa no indivíduo o medo de ser rebaixado na hierarquia social. Estamos vivendo um período de crise. Milhões de desempregados no país. Nenhuma perspectiva futura. Dos maiores medos que afetam a todos esses indivíduos, inclusive quem ainda continua empregado, é a perda do lugar social alcançado. Exemplo, os sujeitos que hoje estão numa faixa de emprego que ganham em torno de 10 salários mínimos morrem de medo de perderem esse emprego e só encontrarem outro que pague 5, o que fará com que ele caia na ideia de mobilidade social, ou seja, ele entre na mobilidade social vertical descendente e perca então status, perca então poder de compra, poder de consumo numa sociedade que determina o lugar de cada indivíduo a partir, por exemplo, do seu poder de consumo. E isso tem se tornado cada vez mais comum, esse rebaixamento. Por quê? Porque há uma diminuição de cargos públicos estáveis, ou seja, fruto de concursos, e uma redução social com esses gastos por parte do governo tem oportunizado aos setores privados terem à sua disposição uma mão de obra cada vez mais qualificada, só que em abundância. E lembra do conceito de livre mercado, do neoliberalismo? Oferta e procura. Se a oferta é maior do que a procura, então os preços caem. Os preços só sobem se a procura for maior que a oferta. Então, se você tem muitos profissionais qualificados no mercado da procura de emprego, é natural que o salário dessas pessoas despenque. Logo, esse sujeito vai ser rebaixado na hierarquia social. Mobilidade social no Brasil. Existem no Brasil dois conceitos que
Na verdade, existe no mundo, mas no Brasil a gente sente isso de forma mais visível, até porque é nosso contexto social. Eles chamam de mobilidade estrutural, ela perdura ali até 1980, ainda fruto do milagre econômico, quando pessoas sem qualificação técnica nenhuma tinham um salário bastante elevado. E depois de 1980, quando há um arroxo no setor de empregos, então passa-se a buscar cada vez mais uma mão de obra qualificada. E aí a gente está dentro da ideia de mobilidade circular, onde quem tiver a melhor formação, quem tiver a melhor qualificação técnica será então melhor absorvido pelo mercado de trabalho. Não à toa vocês estão estudando onde estudam. Não à toa vocês buscam mais conhecimento que os seus concorrentes. Por quê? Porque essa mobilidade circular permanece agora mais do que nunca. Tranquilo? Então, nesse contexto, a gente fala sobre a redução da pobreza no Brasil e como isso impacta todas essas mobilidades ao longo do processo. Primeiro, o Brasil ele até tenta uma política de bem-estar social, mas infelizmente por diversos fatores, e aí vocês podem pensar limites econômicos, podem pensar corrupção, podem pensar boa vontade, a ausência de boa vontade política, por todos esses fatores o Brasil ele ainda tem números muito assustadores de pessoas que vivem na pobreza e na miséria. Óbvio que vocês terão em momentos específicos da história do Brasil uma mudança de classes, uma diminuição dessas populações mais carentes, mas em outros momentos isso volta a crescer. A gente passou por isso no início do século XXI, agora, depois de 2003 até 2010, 2011, a gente teve uma redução significativa dos índices de pobreza, a gente teve uma queda drástica no nível de analfabetismo, a gente teve um crescimento da mobilidade entre classes sociais, a gente teve um crescimento um aumento significativo da classe média, mas a partir de 2013 a gente volta a declinar e agora a gente está literalmente tendo um monte de pessoas voltando à linha da pobreza, voltando à linha da miséria. Por quê? Porque o país vive, assim como o resto do mundo, um cenário de crise sem precedentes históricos e que criou um mar de incertezas. Por fim, as desigualdades persistem. E aí, esse dado é de 2010, mas é preciso lembrar o seguinte: o censo no Brasil ele acontece de 10 em 10 anos. Então, teoricamente, aconteceria agora, em 2020, um outro censo que atualizaria todos esses dados. No entanto, com o isolamento social fruto da pandemia, o censo não ocorreu, deve ocorrer, assim a gente espera no próximo ano, para que esses dados sejam atualizados. Mas em 2010, 10% da população maior de 18 anos tinha nível superior e pós-graduação. Gente, pegar 2010 aí, a população brasileira estava na casa de 180, 190 milhões de pessoas. Só 19 milhões de pessoas tinham nível superior. E aí? Como é que a gente desenvolve um país dessa forma? Não desenvolve. Fica à margem. E aí, o livro de vocês ainda traz uma situação para ser refletida, que é os que são, melhor dizendo, os famosos rolezinhos. Eles se tornaram populares lá em 2013, se tornaram obsoletos se a gente pensar hoje, mas eles demonstram uma situação pontual que permanece. Lugares que foram pensados para incentivar o consumo não veem com bons olhos a aglomeração de sujeitos que pertencem a um estrato social que não tem meios para consumir.
Então, lá em 2013, a gente viu esses rolezinhos, quando pessoas marcavam reuniões, encontros em lugares públicos para passearem. E essas pessoas, em sua grande maioria, eram pessoas de origem pobre, que visitavam shoppings em grupos e eram literalmente impedidas de entrar em alguns shoppings. Shoppings entraram diversas vezes na justiça para conseguirem liminares para bloquear o acesso dessas pessoas ao espaço, porque tinham medo de arrastões. Tinham medo de serem roubados, porque teoricamente essas pessoas não poderiam comprar, então estavam fazendo o que lá? E esse tipo de ação representa exclusivamente, nos mostra exclusivamente a constante face do nosso preconceito, do nosso racismo. E infelizmente esse é um debate permanente porque eu não vejo uma luz no fim do túnel. Mas eu finalizo com uma pergunta: o que você faria se o racismo acabasse? Pense sobre isso. Na live, me cobrem um posicionamento sobre isso e a gente aprofunda. Tranquilo? Então eu fico por aqui, desculpe o tamanho, mas o conteúdo era longo e precisava caber em uma aula. Tranquilo? No mais, forte abraço e a gente se encontra em breve. Tchau, tchau.